Estou aqui hoje na Zhongsheng, uma empresa taiwanesa, e também estou com o responsável. Tudo bem, Nilton? Tudo bom? Como é que vai? Joia? Fala um pouquinho da Zhong para nós. Vamos lá. Quem é a empresa, Ok. como fundou, aonde está? Tá. O fundador e o nosso CEO, que é o Jorge, ele está em viagem no momento, por isso que ele não está participando aqui, presente. Ele foi um dos primeiros importadores de máquina injetora de Taiwan. Né? São máquinas que já vieram com muita tecnologia embargada, né? Por exemplo, a primeira máquina que chegou mesmo com controle analógico, botoeira, já tinha ajuste de altura de molde automático. Pra você ter ideia de como é que é. Legal. Então tinha um excelente custo-benefício, né? Ele começou a importar. Chegou um ponto que a gente começou a fazer a montagem aqui no Brasil, chegamos a fabricar mesmo de fato, né? Hoje a gente foca em customizar a máquina para o cliente, né? Porque a gente acredita que é o seguinte, uma máquina injetora standard, ela pode atender alguns mercados, né? Mas quando um cliente precisa de mais performance, mais produtividade, aí uma máquina customizada ela faz toda a diferença no investimento, né? Então por isso que hoje a gente mantém estoque de máquinas e a gente tem um estoque amplo mesmo de peças para poder fazer essa alteração e entregar uma máquina que atende a necessidade real do cliente. Então vocês fazem máquina de acordo com a necessidade do cliente. Exatamente. E o ponto que ele pede. Então se ele pede tanto de produção hora, tanto, aí você vai fazendo de acordo com o que ele pede. Ok. E vocês também fazem o molde, né, aqui? Isso, exatamente. A gente comercializa molde, principalmente molde de Performa PET, é a nossa grande especialidade, né? Então a gente consegue casar, fazer uma solução turnkey, uma solução completa de máquina e molde para entregar a melhor produtividade para o cliente. Então além do molde também, vocês também reformam o molde aqui, né? Que a gente vai mostrar depois aí mais para vocês. E também vocês injetam aqui também, né? Isso, a gente tem uma célula de tryout de injeção, que a gente presta mão de obra de terceirização e tryout de moldes, né? Tanto nosso como de ferramentarias próximas, né? Então a gente tem esse trabalho, tem a nossa ferramentaria na parte de molde, temos a parte de montagem de máquina e reforma de máquina injetora também. Então o que é bacana é que você pode vir aqui na Zhong, você vai ver a máquina, o molde e a máquina trabalhando. Então isso é sensacional, porque você já tem todos os parâmetros de conhecimento sobre o equipamento. Exatamente. Vocês estão localizados aonde aqui? São Bernardo do Campo. São Bernardo. Isso. Legal. E agora nós vamos mostrar para vocês a máquina de Zhong e falar das vantagens dela. Fechado, né? Fechado. Continuando aqui dentro da fábrica da Zhong, com o Nilton aqui. Nilton, vocês também fazem mão de obra, né, de PET, né? Isso. Aqui é a nossa célula de máquinas de Performa PET. Então a gente faz testes de molde novos, testes após manutenção e fazemos os tryouts e alguma produção para nossos clientes. Certo, e agora a máquina também está trabalhando, né? Tirando aqui, ó, fazendo aqui as pré-formas, ó, que ela sai assim. Isso. Essa aqui é uma de quanto? Essa é de boca 38 mm com 15 gramas. 38 mm. Pois é, então você que ainda não sabe, a pré-forma ela sai desse tamanhozinho aqui, já na boca ideal, né? E a máquina trabalhando aqui, dá uma olhada aqui, ó. Ó o funcionamento da máquina. O ciclo dela é de quanto tempo, Nilton? Agora está no ciclo de 23 segundos, mais ou menos. Mais ou menos. E hoje, qual que é a capacidade máxima de produtividade numa máquina dessa hoje? Então, essa máquina, na verdade, ela comporta um molde até de 48 cavidades, né? Então, uma máquina que com 48 cavidades daria para produzir aí 5.000 por hora, pelo menos. Com este molde, como ele tem menos cavidades, ela faz em torno de 2.000 e poucas performances por hora. E hoje, essa mão de obra que vocês prestam, qual a capacidade total hoje de uma pessoa que quer contratar a Zhong hoje para fazer essa mão de obra? Qual a capacidade de entrega hoje de vocês? Então, como a gente tem capacidade de produzir 24 horas, tudo depende do tamanho do molde, do número de cavidades. Mas hoje, em toneladas, assim, por dia, daria para a gente processar em torno de umas 7 toneladas por dia de resina PET. E essa aqui é uma máquina da Zhong que está trabalhando aqui dentro da fábrica, fazendo a mão de obra para vocês. A gente vai mostrar mais detalhes ainda da fábrica, então fica ligado aí. Continuando aqui dentro da Zhong, eles têm um diferencial sensacional aqui dentro da fábrica para testar a qualidade, né, Nilton? Fala um pouco desse aparelho aqui. Bom, esse é dos equipamentos mais básicos, né, para você fazer a inspeção de pré-formas, né? Então eles chamam polariscópio, que é uma luz polarizada. Então mostra aqui a visão que o operador vai ter, né? Então aqui ele mostra o ponto do fluxo do material da injeção, né? Então onde estiver tensionado é o que provavelmente pode dar problema no sopro, né? Então com esse equipamento a gente consegue prever
possíveis falhas do processo e corrigir na injeção. Então já durante o processo eles já conseguem trazer aqui e já ver o fluxo do material na própria peça e ver se está indo bem ou não. Então isso é sensacional, né, para um cliente que está prestando mão de obra ou que está fazendo o produto, né? É equipamento que a gente vende, tá? Aí também a Addson também disponibiliza para venda. Você que precisa comprar e colocar na sua linha de produção, pode entrar em contato com eles e já adquirir o seu. Como falamos no início do vídeo, a Tsong, além de fabricar o molde, ela também reforma, né, Nilton? Então conta um pouco desse molde aqui que está na mesa. Qual que é a alteração que vocês fizeram nele? Exatamente. Então, além de vender os moldes novos, nós estamos fazendo a manutenção dele, a reforma dele e a atualização dos moldes. Esse no caso é um molde de manutenção, né? Então a gente está recuperando as peças dele, parte fêmea, parte macho. E um trabalho interessante que a gente faz é a economia circular do molde defasado que tem no mercado. Por exemplo, esse é um case que a gente acabou de fazer de um cliente nosso, refrigerante Mantiqueira, né? Ele tinha uma preforma de 48 gramas com rosca alta. Nós transformamos a preforma para 44 gramas rosca baixa, né? Com isso, ele tem uma redução aí de 4 gramas por garrafa. Isso é uma produção de 2 milhões de preformas de garrafas por mês, dá uma economia de 8 toneladas de matéria-prima. Então você vê que é um investimento que se paga, você reutiliza um molde com mais de 10 anos de utilização, por exemplo, né? Então isso a gente chama de economia circular do equipamento. Então se você está buscando economia e produtividade, vem aqui na Tsong e fale com o pessoal. Como prometido, agora o Nilton vai falar para você um pouco mais das máquinas da Tsong, o diferencial, produtividade, capacidade de hora. Então, Nilton, conta para nós um pouco da máquina Tsong, por favor. Ok, vamos lá fazer um tour aqui mostrando os diferenciais da nossa máquina injetora. A gente acredita muito que uma máquina robusta, né, proporciona uma durabilidade maior, né? Então, observe que as placas, né, em aço fundido, elas são bem estruturadas. Você vê pelo sapato, pela espessura do material, né? As placas todas vêm com rasgo T, que facilitam a colocação e retirada dos moldes, tá? As válvulas hidráulicas que utilizamos são todas de primeira linha, no caso aqui marca Rexroth, se preocupa com o dimensionamento dos componentes, né? Então aqui é uma válvula de extrator, a gente coloca uma válvula maior para ter mais velocidade, mais torque, a gente se preocupa bastante com isso. A máquina está adequada à norma NR12 de segurança vigente no país. A máquina vem de série com interface para robô, Euromap 12 ou Euromap 67. Né? Vamos aqui para a parte hidráulica. Aqui é o bloco de válvulas de injeção, também utilizando componentes sempre de primeira linha. Os cabos de segurança, né, que a NR12 pede. Aqui o sistema de filtragem da máquina. Tem um filtro de sucção com acesso externo. Isso facilita bastante a manutenção, a troca, a limpeza para a equipe de manutenção. Aqui é o filtro bypass, também filtragem do óleo hidráulico, né? Que tem algumas tomadas para ligar acessórios e periféricos. Aqui na frente da máquina, né? Quero mostrar aqui. Todos os movimentos da máquina são feitos com réguas potenciométricas, né? Que é o transdutor linear de injeção. Injeção no conjunto de unidade de injeção, fechamento e extrator. Aqui é o painel da máquina, uma tela de 12 polegadas, né, marca Technation, o maior fabricante de CLP do mundo. Então, um CLP muito confiável, com grande durabilidade e excelente custo-benefício, né? Aqui na frente da máquina temos os dispositivos de segurança, sistema de lubrificação automática, tá? Da abraçagem com óleo. Aqui tem um diferencial bem bacana, a gente chama essa porta aqui de centro de lubrificação. Então aqui é onde é colocado o óleo limpo para a lubrificação da máquina e aqui é a coleta do óleo sujo que escorre pelo pós-trabalho da máquina aqui, então facilita bastante a equipe de manutenção e os operadores. As máquinas Songshan têm 2 anos de garantia, temos a nossa própria equipe de suporte técnico e amplo estoque de peças de reposição.